Brahma Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatyade Satarine. Então, bem-vindos a este nosso estudo, tá? Esse é um curso, como o nosso curso de sânscrito, ele não tem uma data, mais ou menos fizemos uns 10 meses no mínimo, não? Esse curso também, eu não sei quando vai acabar, porque o ideal é nós estudarmos todo o Vedanta Sutra, tá? Pronto. Então, além de nós seguirmos o livro, talvez nós não tenhamos que ler tudo, mas deixar como lição de casa para vocês estudarem o livro também. Mas o interesse nosso é estudar sutra por sutra e depois, da medida que estamos vendo o sutra, depois dos comentários de Baladeva, eu vou acrescentar também os versos do Srimad Bhagavatam, que são, por assim dizer, comentários naturais dos textos do Vedanta Sutra. Então, por isso, eu vou usar, na aula de hoje, nós não vamos começar o nosso estudo, vai ser uma aula introdutória, tá legal? Vai ser uma aula introdutória, eu vou usar a apostila que eu dei no curso do Vedanta Darshana, para que eu cedi para vocês poderem ter acesso a essa apostila do curso que eu tive de Vedanta Darshana. Não vai dar para estudar toda a apostila, só para nós fazermos a introdução. Então, na verdade, eu apenas vou ler um pequeno prefácio, tá, dessa apostila para que nós possamos começar a estudar. Então, eu vou colocar aqui na tela a apostila. Então, temos aqui Vedanta Darshana, tá? Essa apostila que eu dou no curso. Então, temos uma pequena introdução sobre o que é o Vedanta, que nós vamos falar aqui agora. E, lado a lado com essa leitura e o estudo do Vedanta Sutra, eu também tenho uma pequena apostila que eu coloquei para vocês também aqui, junto com a apostila do Vedanta Sutra. Também está no Google Drive do grupo, não? Que vocês estão participando. Essa aqui que é uma introdução ao Srimad Bhagavatam, tá? Então, essa apostila aqui também está sendo cedida para vocês, tá? Que é Introdução ao Srimad Bhagavatam. Porque o Srimad Bhagavatam é considerado como o comentário natural do... E nessa apostila, eu vou ler uma parte aqui, vamos começar com ela, entende? Que explica como que o Vedanta, o Srimad Bhagavatam, é um comentário natural do Vedanta Sutra, tá? Então, depois vamos voltar aqui agora para a Vedanta Darshana, tá? Então, primeiro de tudo, vamos ver o que é o Vedanta, tá? Fazendo uma visão mais geral, o que vem a ser o Vedanta. Entende? O Vedanta, ele vem da palavra Veda, que significa conhecimento, tá? E Veda se refere às escrituras sagradas da Índia, não? Do Sanatana Dharma, não? Mas não é um conhecimento qualquer. Veda não é um conhecimento qualquer. Ele é uma combinação do conhecimento humano obtido pela revelação dos sábios. Não é apenas um conhecimento científico obtido pelos sentidos ou pela revelação filosófica, tá? Então, portanto, os Vedas é aquele conhecimento que existe na mente de Deus. Então, aqueles que estão em yoga, aqueles que estão em comunhão com Deus, que têm a relação com a divindade estabelecida, eles nos transmitem o conhecimento da divindade que é necessário para nós também alcançarmos esse mesmo status desses videntes,
desenvolvendo essa relação com Deus, este mestre espiritual. Evam parampara, então esse conhecimento revelado sobre a natureza espiritual foi transmitido pelas escrituras védicas. Então, as escrituras védicas têm 3 tipos de classificação bem ampla. As 2 mais conhecidas é chamada Shruti e Smriti. Shruti significa aquilo que foi ouvido, tá? É a transmissão oral. E Smriti é aquela literatura védica que também revelada, mas que ela se baseia nessa transmissão do Shruti. O Shruti compõe-se dos 4 Vedas, uma literatura chamada Brahmanas, que são anexadas a cada 4 Vedas, tem o seu Brahmana, e outro tipo os Aryanakas. O Brahmana trata dos rituais. Os Aryanakas são os rituais mais simples que os renunciados que vivem nas florestas praticam. E o Upanishada, tanto Brahmana, Aryanaka e o Upanishad eles estão conectados a um dos 4 Vedas. Existe o Upanishad desse Veda, o Upanishad de outro Veda. Então, essas literaturas todas juntas são chamadas de Shruti. Existem algumas literaturas auxiliares a eles, né, técnicas, mas o mais importante é entender isso. Agora, Smriti é aquela literatura que é baseada no Shruti, mas só que nos traz mais conhecimento de uma forma mais explícita dentro do contexto da cosmologia, dentro do contexto da história, que são os Puranas e os Itihas, que são os épicos, como Mahabharata. Então, essas literaturas, e outros tipos de literaturas complementares. Não? Então, Shruti foi ouvido, Smriti, aquela literatura que faz nós lembrarmos, permite nós refletirmos dentro do contexto da existência material o que tem nos Vedas, nos Shrutis. E o Nyaya, que já é o sistema filosófico da Índia, que reflete filosoficamente sobre o conhecimento contido tanto no Shruti como nos Smritis. Tá? Então, portanto, a junção védica obtida pela evidência dos rishis védicos é conhecida como Shruti. Sua subsequente apresentação suplementar pelos mesmos sábios é chamada de Smriti. Ambas são revelações dos Vedas primordiais e perenes que existem na mente da divindade. Agora, quando a compreensão do conhecimento védico dessas revelações, Shruti e Smriti, é apresentada em bases lógicas, com argumentos de causa e efeito, pelas escolas filosóficas que aceitam a autoridade dos Vedas, isso recebe o nome genérico de Nyaya, que conduz ou sistematiza. Então, essas escolas de interpretação filosóficas são mais conhecidas como darshanas, pontos de vista. Elas são consideradas como Nyaya porque são reflexões filosóficas sobre diferentes perspectivas sobre o conhecimento védico. Tá? Portanto, Darshana seria o melhor nome para traduzir a palavra filosofia no contexto da civilização védica. Então, agora nós chegamos no Vedanta. Tá? O Vedanta é um desses darshanas, um desses pontos de vista ou sistemas filosóficos ortodoxos da Índia, que se baseiam nos ensinamentos metafísicos das Upanishadas, que, segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, seriam as instruções esotéricas dos Vedas. Tá? Elas procuram estabelecer a hermenêutica, a interpretação gnóstica, né, jnana dos Vedas, como sendo superior à sua hermenêutica ou interpretação ritualística, que é karma kanda. Né? Então, são divisões. Então, o termo Vedanta, a palavra Vedanta vem de Veda, né? E Anta é o fim, é a conclusão dos Vedas. Tá? Ele indica a interpretação ou a hermenêutica última, final dos Vedas. Por isso, ele também recebe a denominação de Uttara Mimamsa. A palavra Mimamsa pode ser traduzida como investigação, interpretação, hermenêutica. Essa palavra Mimamsa literalmente significa isso. E Uttara significa final, última, a mais importante, a importância, a interpretação última dos Vedas, tá? Indicando que ele, como se sobrepõe às interpretações iniciais dos Vedas, identificado com o sistema do Mimamsa, né? Ou Purva Mimamsa, também conhecido como Karma Mimamsa. Então, a palavra Purva significa primeiro. Isso significa que os Vedas, primeiro, dão o conhecimento para que as pessoas se tornem humanos. Então, vida religiosa, viver no Dharma,
ver uma vida em harmonia com as leis de Deus. Esse é o primeiro ensinamento dos Vedas, mas isso não é ensinamento final. Porque quando você começa a viver em harmonia com o Dharma, você se torna realmente um ser humano. E quando você ainda não vive no Dharma, apenas está preocupado em comer, dormir, depender de fazer sexo, as 4 atividades, isso não é diferente de uma vida animal. Então, vida humana é aquela que você toma consciência das leis de Deus, consciência das leis da natureza e vive no Dharma. Então, suas ações se tornam proativas e leva a um grau de evolução que a pessoa chega num ponto de querer solucionar a natureza temporária e transitória deste mundo material, e depois de entender a natureza deste mundo. Então, o Vedanta ele vem como este ensinamento. É como, por exemplo, você gosta de falar que Deus criou o mundo, tá? Aí ele deu o manual de instrução do mundo, que é os Vedas, tá? E, como todo manual de instrução, existem duas instruções mais importantes, que é como ligar o aparelho que você comprou com o manual e como desligar. Então, Karma Kanda, este Purva Mimamsa, esse ensinamento religioso, ele é o mínimo denominador da religiosidade que tem em comum todas as religiões, viver de acordo com o Dharma, viver no tal, viver em harmonia, e com isso você poder evoluir para o paraíso e poder satisfazer seu desejo. Agora, quando você chega num grau de esgotamento, aí você vê que esse aparelho eu liguei, mas ele não é o que eu queria. Onde desliga? Onde desliga? E é exatamente o conhecimento espiritual, moksha, a libertação. Então, o Vedanta ele está preocupado com isso. Tá? O Vedanta não apenas sistematiza o conhecimento metafísico das Upanishads, que contesta a natureza transitória dos rituais fruitivos, que é o Karma Vidya, né? Dos Vedas, mas realizando uma verdadeira síntese, estabelece a conclusão harmoniosa, Siddhanta, do ensinamento tratado nos Vedas e Upanishads. Isso é interessante que mesmo na Bhagavad Gita, que é uma literatura que complementa o Vedanta, Krishna fala para Arjuna, Naistrai Gunya Babarjuna, transcenda os Vedas. Quando Krishna pede para Arjuna rejeitar os Vedas, ele está falando exatamente sobre essa parte karmakanda, sobre essa parte, essa propedêutica, esse conhecimento preparatório para a alma poder começar a evoluir. Tá? Enquanto ela está apenas comendo, dormindo, rodando reativamente no karma, ela não evolui. Então, para que você saia da existência reativa do karma e comece a ser proativo, você tem que viver de acordo com o Dharma. Por isso que Krishna explica para Arjuna a importância dele seguir sua Dharma, sua própria natureza, para depois ele poder, no fim, receber o ensinamento último de Krishna, de renúncia. A pessoa não pode renunciar àquilo que ela não vivenciou. E se você vivenciou de uma forma dármica, você evolui. Se você vivenciou de uma forma adármica, você fica assim preso no ciclo eterno de nascimentos e mortes, subindo e descendo, subindo e descendo. Tá? Então, como a conclusão do ensinamento dos Vedas, o Vedanta, em sua totalidade, baseia-se em 3 canones básicos do Vedanta, que é constituído as Upanishads, a Bhagavad Gita e a própria Vedanta Sutra. Então, Upanishads são Shrutis, né? Tá? A Bhagavad Gita é Smriti e o Vedanta Sutra é Shruti, Smriti e o Vedanta Sutra é Nyaya. Então, aqui é a revelação, aqui é a aplicação da revelação na Bhagavad Gita e aqui é a conclusão filosófica de todo esse conhecimento. Tá? E, na verdade, não só a conclusão, mas como a meta última do conhecimento contido nos Upanishads e no Shruti e no Smriti é aqui delineada. Tá? Essas 3 obras seriam, respectivamente, o fundamento primário, Shruti, secundário, Smriti e lógico do Vedanta. Todos eles ensinam igualmente sobre a verdade absoluta em sua manifestação de Brahman, Paramatman e Bhagavan. O texto fundamental do Vedanta, que é objeto de nosso estudo, não, é a obra aforística conhecida como Brahma Sutra ou Vedanta Sutra, composta por Badarayana Vyasa,
que não tem uma data desconhecida. Algumas pessoas dizem que ele está vivo até hoje nos Himalaias, em outras dimensões. Os comentários, o Bhashya, dessa obra formam a base para as principais escolas teológicas e filosóficas da Índia, fundada pelos grandes mestres ou acharyas, como Shankara, Ramanuja, Madhva, Nimbarka, Vallabha, Chaitanya e outros. Tá? Então, com isso, deu para nós vermos uma visão ampla do que é o Vedanta. Né? E no Vedanta, eu vou falar um pouco mais, ele começa exatamente com o mandamento assim, Atato Brahma Jigyasa. O Vedanta, a seção Karmakanda, que é apresentada no texto do Mimamsa, do sábio Jaimini, ela começa assim, Atato Dharma Jigyasa. Agora é hora de nós indagarmos sobre o Dharma, vivermos o Dharma. Então, agora o Vedanta ele veio depois desse ensinamento primário, aí veio o ensinamento final. Agora que você viveu harmonicamente no karma, viveu no dharma, agora que você chegou a isso, agora está na hora de você entender a verdade absoluta, entender aquilo que é eterno. Agora que você já viveu na ilusão de uma forma progressiva, agora vai sair dessa ilusão. Então agora vamos indagar sobre o eu, o eterno, que é diferente de tudo isso temporário que os Vedas lidam. Por isso, há dois tipos de conhecimento contido no Veda. O Veda trata com conhecimento avidya, a paravidya e paravida. Paravida é o conhecimento transcendental e a paravida é o conhecimento mundano. Então, você vai encontrar na literatura védica muitas coisas mundanas que são importantes para a vida humana, para a evolução. Mesmo ciências como a Ayurveda, a Yoga, astrologia, artes, entende? Todo esse tipo de conhecimento é apresentado no Vedanta Sutra. Tem até sábios que ensinam até sobre sexualidade no Kama Sutra. Você vai encontrar artes marciais no Dhanurveda. Todo esse tipo de conhecimento é contido em diferentes literatura védica, mas eles tratam sobre a paravida, o conhecimento deste mundo que não é transcendental. Agora, o Vedanta, as Upanishads, o Vedanta e as interpretações do Vedanta e do Upanishad, todos vão trabalhar sobre o conhecimento de paravida, o conhecimento transcendental. Então, Vyasadeva, depois que ele fala sobre agora, na vida humana, chegou a hora de nós transcendermos e estudarmos sobre o que é Brahman, aí Vyasadeva ele vai e define esse Brahman. Janmadhyasya-jataha. Brahman é aquilo onde tudo emana, onde tudo subsiste e para onde tudo retorna. Brahman é a origem de tudo. Tudo vem dele, tudo subsiste nele e tudo retorna a ele. Essa é a definição do Brahman. Então, após de descrever o Brahman como a causa do universo, Badarayana descreve a natureza dessa realidade última. A maioria das discussões do primeiro capítulo, eu não vou começar a explicar como que o Vedanta trata. O Vedanta são vários aforismos, vários sutras, né, que são chamados, que são reunidos em categorias de temas. Esses temas são chamados discussões ou adhikaranas. Tá? Então, o Vedanta Sutra tem 4 capítulos, cada capítulo tem 4 padas, 4 divisões, tá? E esses padas, essas divisões, elas são classificadas em vários temas de discussão que são os adhikaras. Tá? E esses adhikaras, ele apresenta baseado no princípio lógico de tese, dúvida, uma antítese, depois uma conclusão, uma síntese, e tudo isso baseado na autoridade da revelação. Aí, os sutras eles são para apresentar, às vezes, a dúvida e, às vezes, a conclusão. Então, portanto, os diferentes comentadores analisam, organizam, estruturam esse sutra baseado nesse diferente adhikara, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Segundo a epistemologia védica, a teoria do conhecimento usada nos Vedas, que é descrita no Darshana, do Nyaya, que é a lógica, tá?
Há vários métodos de obter conhecimento. Um deles é o método empírico, conhecido como Pratyaksha, e outro método racional, conhecido como Anumana, inferência ou reflexão. Considerando a insuficiência e limitação desses dois métodos, o Vedanta aceita apenas o método de ouvir, Shabda, o som, o verbo revelado intuitivamente aos videntes, como sendo o único meio válido de conhecimento Brahmana para se obter Brahman, a verdade absoluta. Por isso que, logo depois da definição de Vyasadeva, ele já define que o conhecimento de Brahman surge das escrituras. Shastra Yonitva. Shastra, as escrituras. Yoni significa ventre, né? Yoni está assim, condição de ventre, condição de nascimento, que usando surgir. Os Shastras só podem surgir, desculpe, o conhecimento do Brahman, que é o tema que está sendo tratado, só pode vir das escrituras. Por isso, Shabda, o conhecimento intuitivo sobre o Brahman, a verdade absoluta revelada nas escrituras, o Shastra, pode ser buscado em 3 classes de escritura. De novo, eu vou retomar isso que eu já falei antes, mas agora dentro desse contexto, que essas 3 escrituras, 3 pontos de partida, ele constitui que é as Upanishads, que são os textos prescritivos, o Upadesha Prastana, ou pontos iniciais da revelação, Shruti Prastana, aquilo que foi ouvido, os Vedantas, ou Brahma Sutra, que é o texto lógico, o ponto de compreensão da tradição, que é o Nyaya Prastana, e a Bhagavad Gita, que é o texto prático, Sadhana Prastana, o ponto de recordação da tradição. Por exemplo, que vemos que a Bhagavad Gita ela vai além do aspecto meramente teórico que você vai encontrar nas Upanishads sobre Brahman. A Bhagavad Gita, Krishna nos dá instruções práticas de como viver. Por isso que a Bhagavad Gita é, às vezes, considerado como sendo uma literatura que tem toda a estrutura de uma Upanishad. Tá? Ele é chamado Gita Upanishad, é um dos nomes da Bhagavad Gita, porque ela está nessa categoria do Vedanta. Tá? É um texto prático. Então, o Vedanta, o que é que o Vedanta trata? Qual o tema que é discutido no Vedanta? 5 temas principais. 1. A natureza de Brahman, que é a realidade. O que é Brahman? A definição do qual é a natureza dele, quais são as qualidades, quais são os seus atributos. Okay? Segundo tema, a natureza de Jiva, a alma individual. E qual a relação que ela tem com o Brahman. Tá? A verdade absoluta. O terceiro tema tratado no Vedanta é a natureza de Prakriti, ou Jagat, a natureza material, e a relação que ela tem também com o Brahman. Tá? E o quarto tema é a natureza de Sadhana. Qual é o meio para se alcançar a realização do Brahman? E o quinto tema tratado nas Upanishads, que é sistematizado no Vedanta, né, é a natureza de Sadhya, o Parama Purushartha, a meta última. Qual a natureza última, qual a realidade última? Então, o que é a verdade, o que é Deus, o que é Brahman, a verdade absoluta, o que são as almas individuais, o que é a natureza material, qual o meio para você alcançar o Brahman, o absoluto, o Deus, e qual é a natureza. O que acontece quando você alcança? Qual a natureza desta meta? Como que se define essa meta? Então, sobre a natureza de Brahman, as discussões do Vedanta surgem as seguintes questões. Ele é um ser ideal, absolutamente indiferenciado, nirvishesha, ou é um ser concreto, qualificado com atributos? Sadishesha. Que Deus é a verdade única, que é um sem o segundo, isso não é o ponto de discussão. Todas as escolas do Vedanta concordam com isso. Mas agora, qual é a natureza dele? Ele tem qualidades? Ele tem atributos? Ou ele é apenas uma energia de ser? Ele é o eu sou. Deus é uma pessoa ou ele é uma luz? Então, sobre a discussão sobre a natureza do Brahman, do Vedanta, vai se apresentar exatamente para definir sobre isso. Então, quanto à natureza das almas individuais, as jivas, apresenta a controvérsia de que se elas são idênticas a Brahman ou são uma realidade distinta que se relacionam de alguma forma com ele. Ou seja, se as almas são apenas uma ilusão
que, em última análise, ela tem que ser eliminada e se tornar um com Deus, ou seja, a individualidade das almas é temporária apenas, ela é apenas real, ela é apenas fenomenologicamente real, mas não ontologicamente real. Então, aí você vê, a alma, a natureza da alma, as almas, a individualidade da alma é eterna ou é temporária? As almas só são eternas quando estão neste mundo. Desculpa, as almas só são individuais quando estão neste mundo, e depois, quando ela se liberta, ela perde a individualidade e se torna um com Deus, assim como um monte de banana na panela vira uma bananada só, né? Ou ela tem essa individualidade. Então, essa é a segunda discussão que o Vedanta vai tratar. Agora, em relação ao terceiro ponto, a natureza do universo. A controvérsia foca na questão dele ser uma manifestação ilusória de Brahman em decorrência da ignorância vidya, ou ele é uma realidade que tem Brahman como a sua causa. Esse mundo é apenas uma fantasmagoria, ou é uma expansão, é uma energia de Deus que é, assim como o fogo, ele é uma energia, ele tem as energias do calor e da luz, que tem uma natureza, mas elas existem como parte do fogo, mas ainda assim elas têm a sua natureza de Shaktis, de serem energias de luz, energia de fogo, etc. Agora, em relação à discussão da natureza da meta última, tá? Desculpa, do meio, sadhana, tá? O processo de você chegar ao Brahman. Então, a questão que se apresenta é se o conhecimento intuitivo, a paroksha jnana, é o meio direto para a libertação, ou moksha, né? Ou se a devoção bhakti ou meditação upasana no Brahman leva a moksha. Significa que a meta é moksha, não se discute em nenhuma escola. Agora, o que leva a moksha? Conhecimento, é aquele conhecimento que liberta, por você entender que você é ele, e portanto você se livra da ilusão, aí você volta. Ou você depende de ter uma relação de... Então, o Vedanta ele nos apresenta essas duas visões e se discute qual é o caminho mais importante, qual é o processo de jnana, o conhecimento soteriológico que liberta, ou bhakti, sharanagati, a rendição, a dependência e a meditação na graça divina que vem e salva. Então, esses dois temas, que são temas bem conflitos entre as religiões e as filosofias durante não só na Índia, mas você vai encontrar isso também em várias outras tradições. Agora, em relação à meta suprema, o que é essa meta? O Parama Purushartha. Aí, em relação a isso, surge a questão de que se a alma, após a libertação do cativeiro material, ela se funde, torna-se um com o Brahman, ou Deus, ou se ela desfrutar da mesma endurance de eternamente relacionar-se com Deus sem perder sua individualidade. Então, essas são nas leis. Então, apesar de todos os comentadores darem importância a esses 5 temas, eles diferem entre si nos detalhes quando os definem segundo suas diferentes doutrinas metafísicas, causando com isso várias controvérsias. Então, agora vamos falar exatamente sobre essas interpretações. Então, existem 2 tipos de interpretações, tá? 2 tipos de comentários sobre o Vedanta. Aqueles comentários apresentados nas escrituras, várias literaturas védicas, se apresentam como comentários que tratam sobre o tema do Vedanta. Esse é um dos tipos que é chamado Smriti, literaturas Smritis, como comentários do Vedanta. E aí você vai encontrar, então você vai ter os Puranas, né? Principalmente entre os Puranas, o mais reconhecido, o mais considerado é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam ele foi escrito pelo mesmo autor do Vedanta. Então, por exemplo, se você está no museu e está tentando interpretar uma obra de arte, aí você pergunta para várias pessoas qual é a mensagem dessa obra de arte. As opiniões são importantes, mas qual é a melhor opinião? Se você perguntar a quem? Ao artista que fez a obra de arte. Não é assim? Ele pode
se você quer saber qual a intenção daquela arte, do autor daquela obra, você pode perguntar a todo mundo, sempre vai haver opiniões diferentes, mas se você pergunta ao autor o que ele tinha em mente fazer aquela obra de arte, da mesma forma, Vyasadeva nos deu o Srimad Bhagavatam como um comentário depois dele ter escrito o Vedanta Sutra e outros Smritis. Foi a última obra que ele fez, como fechando. Como isso é dito que o Srimad Bhagavatam é a nata, a essência dos Upanishads e dos Vedas. Então, portanto, por isso Chaitanya Mahaprabhu, os Vedas e Upanishads são utilizados por diferentes pensadores para dar credibilidade às suas próprias filosofias. Tá? Contudo, antes destas interpretações, que, por exemplo, uma é o que as escrituras interpretam, já havia reflexões sobre essa literatura revelada em literatura conhecida como Smriti, recordações. Dentre elas temos Puranas, que seriam os suplementos que elucidam as instruções religiosas dos Vedas. É nesse contexto religioso que os Puranas, em sua categoria de Smriti, ou escritura suplementar, foi escrito para se adequar às pessoas condicionadas por rádias, paixão, tamas, ignorância e sattva, bondade. Os shrutis só pode ser dado a incômodo. Então, vamos continuar onde nós paramos. Nós estamos falando como que o primeiro tipo de comentário do Vedanta pode ser encontrado nas literaturas védicas, conhecida como Smriti. E aí nós falamos sobre o dentre essa literatura Smriti, os Puranas, do qual o Srimad Bhagavatam é o principal, ele mostra. Por isso é dito que é nesse contexto religioso, não entende? Que os Puranas se apresentam como suplemento que está elucidando as instruções religiosas dos Vedas. Tá? Então, é nesse contexto religioso que os Puranas, vou colocar aqui agora, tá? Ufa, a gente chega lá. Tá. Então, é nesse contexto religioso, né, que os Puranas, essa categoria de Smriti, foram escritos para adequar as pessoas que estão condicionadas por rádias, paixão, tamas, ignorância e sattva, bondade. Então existem vários tipos de Puranas. Puranas tamásicos, Puranas rajásicos e Puranas sáttvicos. Os Puranas sáttvicos são tamásicos são Shaktas, os Shaivas são rajásicos e os Vaishnavas são Puranas sattvatas. Eles são éticos e buscam integração e equilíbrio, mas os outros eles puxam uma questão muito sectária das diferentes visões do panteão védico. Segundo a opinião de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é expressa na obra chamada Tattva Sandarbha, de Jiva Goswami, segundo ele, dentre os Puranas sattvatas, no modo da bondade, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, se sobressai e é considerado como um comentário natural dos Brahma Sutra, pois foi compilado pelo mesmo autor. Então, Chaitanya Mahaprabhu considerava algumas obras, não, como Bhavarta de Pika, de Srila Siddhara Swami, como a apresentação autorizada do Bhagavatam. Srila Jiva Goswami apresenta o mesmo espírito do autor do Bhagavatam, de Vyasadeva, no seu Krama Sandarbha. Ele explica todo o Bhagavatam. Em especial, também, ele faz um tratado filosófico, que é os 6 tratados, que é o Satsandarbha e o Sarva Samvandini. Essas obras são muito importantes, que elas elucidam o Bhagavatam e como que está lidando com a filosofia do Vedanta, como que o Srimad Bhagavatam naturalmente aí. E Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, meu mestre espiritual, ele traduziu e comentou essa edição completa e divulgou ela pelo mundo todo na sua edição do Srimad Bhagavatam. Tá? Que nós vamos, do nosso curso, nós vamos, depois de fazer a análise de um dos comentadores, nós vamos apresentar um comentário. Este comentário significa, no nosso curso de Vedanta, nós vamos tratar os aforismos e vamos nos basear em 2 comentários. O comentário das escrituras, que é o Bhagavatam, e depois os comentadores, tá? Nesse caso, o caso Baladev de Abhushra. Outro tipo de literatura que também automaticamente, naturalmente, interpreta o Vedanta são os Sattvata Pancharatras.
é uma literatura chamada Ágamas, também a mais conhecida como Tantras. Essa literatura, elas também são classificadas em Vaishnava, Shaivas e Shakta. Então, os Sattvatas são os textos agâmicos ou tântricos Vaishnavas. Os Sattva Tantra também são considerados comentários dos aforismos, tá? Apesar de ninguém nunca tentou organizá-lo de acordo com os diferentes adhikaras, tá? Ele serve para demonstrar o pensamento progressivo do Vedanta no contexto prático dos rituais e das tradições religiosas da cultura védica, tá? Então esses. Agora, outros comentários são os bhashyas. Então, nós temos os comentários dessas escrituras, das quais a mais importante é o Srimad Bhagavatam, e depois o comentário dos filósofos, dos acharyas, diferentes mestres que fizeram a estrutura dos bhashyas, que são bhashyas os comentários. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, os comentadores mais antigos, como Bodhana, Bharuchi, Dravya, Janumacharya e outros, deixaram para Ramanuja suas opiniões, que são completamente diferentes das de Shankara. Tá? Por quê? Porque quando nós às vezes falamos sobre Vedanta, todo mundo fala Shankara, só Shankara. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma palestra de um desses grandes yogis vedantistas e eu perguntei para ele de qual tradição do Vedanta ele partia. Ele ficou tão ofendido e chegou e falou, quase bateu em mim, falou: Shankara é a única, não existe outro Vedanta. Vedanta é só Shankara, o resto é seitas. Então ele não então há um mal entendido de que Vedanta é sinônimo da escola Advaita, que é uma das interpretações do Vedanta. Então, por isso que Ramanuja ele disse que antes de Shankara escrever seu comentário, que é um dos mais antigos, havia esses comentadores antigos que são tratados, que são citados no próprio texto por Vyasadeva. Depois do comentário de Shankara, surgiram vários outros comentários explicando sobre o Vedanta. Os comentadores desenvolveram seus próprios métodos e orientações para a compreensão de suas interpretações. Nisso, eles apresentam mais divergência do que partilham do mesmo ponto de vista. Em sua exegese, sua explicação dos sutras, os comentadores estabeleceram autoridade de diferentes escolas ou tradições sampradayas do hinduísmo. Tá? A seguir, na verdade, esse tipo de posição, você não é considerado um seguidor da tradição do Vedanta, das tradições das religiões védicas, se você não tem um comentário sobre o Srimad, sobre o Vedanta Sutra. Então, é interessante que no livro que foi traduzido do Vedanta Sutra, a primeira tradução do Vedanta Sutra em português, baseado no comentário de Baladeva, a introdução escrita por Kshetraya Swami é muito rica. Ela nos conta a história de como que esta edição, esta interpretação do Vedanta Sutra foi escrita por Baladeva Vidyabhushana para poder estabelecer a autoridade da escola Vaishnava Gaudiya, a escola de Chaitanya Mahaprabhu, uma escola genuína de Vedanta que estava sendo questionada na época. Quem tem o livro, na introdução você pode conhecer a história de como esse comentário vai vir. Por que os Vaishnavas Gaudiyas, os Vaishnavas, os devotos de Krishna, seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, que é a linha do movimento Hare Krishna, eles não tinham comentário até o século, mais ou menos, o século XVIII. E aí Baladeva escreveu esse comentário porque está sendo questionado. Porque Chaitanya Mahaprabhu, que é o fundador dessa escola de Bhakti, de Vedanta, tradição Vaishnava, Gaudiya, ele não escreveu um comentário sobre o Vedanta, um Bhashya. Não comentou por quê. Ele falou, para que eu vou escrever um comentário se o autor do Vedanta já escreveu o seu próprio comentário, que é o Srimad Bhagavatam? Então, portanto, o seguidor de Chaitanya Mahaprabhu considera que estudar o Bhagavatam é já estudar o Vedanta Sutra, é já explicar o Vedanta Sutra. Mas, como havia um certo questionamento político na época, foi necessário que fosse escrito esse comentário, mesmo apesar de Chaitanya, que é o mestre dessa tradição, ver que o Bhagavatam é suficiente. Então, por isso que no nosso curso nós estamos apresentando as duas coisas para enriquecer a nossa compreensão dessa tradição do Vedanta. Tá? E
na verdade, aqui eu não vou apresentar isso, mas essa apostila que eu estou lendo aqui, que eu dei para vocês, está no Google Drive, de quem está no grupo, tá? Explica as principais escolas esmiuçadas. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque a aula nossa é introdutória mesmo. Vocês podem estudar na apostila, se quiserem conhecer mais a escola de Shankara, o que é a escola de Shankara. Tá? A escola mais importante é a escola Smarta de Shankara, que é com a doutrina Advaita, não dualismo. A escola desconhecida de Bhaskara, com a doutrina da diferença e igualdade condicional. A escola Sri Vaishnava de Ramanuja, com o não dualismo qualificado, Vishishta Advaita, né? A escola Shaiva de Srikanta, com a doutrina do Vishishta Shaiva Advaita, o não dualismo qualificado de Shiva. E a escola Brahma Vaishnava de Madhava, com a doutrina do Dvaita, o dualismo. A escola Kumara Vaishnava de Nimbarka, com a doutrina do Swabhavika Beda, diferença e unidade inerente. A escola Rudra Vaishnava de Vishnu Swami e de Vallabhacharya, com a doutrina do Shuddha Dvaita, não dualismo purificado. E oitava, a escola Gaudiya Vaishnava de Shri Chaitanya, Jiva Goswami e Baladeva de Abusha, que foram os três principais teólogos dessa tradição. Chaitanya é o fundador, Jiva Goswami e Baladeva de Abusha estabeleceram em suas interpretações do Srimad Bhagavatam. Jiva Goswami, por exemplo, ele estabelece bem a explicação do Srimad Bhagavatam, e Baladeva faz o seu baixa. Ele faz análise baseado na interpretação do Vedanta. Tá? Então, aqui na apostila, se depois para a informação, você pode ler sobre o que é, qual a diferença entre essas diferentes interpretações, o que Shankara, como Shankara interpreta o Vedanta, tá? Você tem aqui como que ele apresenta, depois quem é Shankara, uma explicação sobre a natureza de Shankara, por que Shankara fez esse trabalho, depois tem a escola de Bhaskara, como que ela difere de Shankara e o que ela tem em comum. Aí depois nós vemos as escolas que contestam Shankara abertamente, que era Ramanuja, aqui tem as diferenças do pensamento, da interpretação dele e de Shankara. E depois nós vamos ver a escola de Srikanta, que é uma escola do shivaísmo, né? Ela não é Vaishnava, tá? E ela segue muitas premissas de Ramanuja na sua interpretação, tá? E depois nós temos mais outra escola Vaishnava, que é a escola de Madhvacharya, o Dvaita, né? A dualidade radical, não? E depois nós temos a escola de Vallabhacharya e de Nimbarka Swami, né? que é a não dualidade e dualidade inerente, que é Swabhavika, e a escola do não dualismo puro de Vallabha e de Vishnu Swami, né? Foram dois mestres em dois momentos diferentes que deram a base disso. E, por fim, nós vemos a escola Achintya Beda, que é a inconcebível dualidade e unidade simultânea, que é a escola de Chaitanya, tá? Então, nós podemos ver a diferença entre eles. Eu não vou, vocês podem ler isso, mas como nós já vamos, durante o nosso curso, trabalhar baseado no comentário da escola de Chaitanya, eu não vou falar bastante na aula de hoje sobre isso. Tá? E nós temos aí uns 10 minutinhos, tá? Eu vou apenas falar aqui sobre... Nesta apostila, ela é muito útil, porque ali nos dá alguns conhecimentos técnicos do Vedanta, como ele é estruturado, os capítulos, o que é tratado em cada dos 4 capítulos. O capítulo 1 trata sobre um tema, 2 outro. Então, nós podemos descrever essas. Vocês podem ler e estudar isso claramente, bastante, para você entender. E depois as sessões, não? Cada adhikarana são capítulos. Cada capítulo são 4 capítulos. Muito parecido com o Yoga Sutra. O Yoga Sutra também é assim, tem 4 divisões, depois divide, e é uma forma bem parecida. Agora, as sessões são os padas e os temas. Então, cada capítulo tem 4 padas, 4 sessões. E nessas sessões, os temas são divididos em temas. Ou seja, e nessas padas, nessas divisões, cada uma delas divide vários temas. Então, cada capítulo, normalmente, se divide em 4 sessões. Tá? Aqui. Terminando pada ou quarta parte. Cada pada lida com diferentes questões
que são compostas de um ou vários adhikaranas ou temas, constituídos de um ou vários sutras ou aforismos. Sempre que o tema estiver em consideração de um adhikarana em particular, que nós vamos estudar no nosso curso, nós vamos tratar os adhikaras. Esse adhikarana é esse tema. Quais são os sutras que explicam esse adhikarana? Tá? O nosso estudo vai ser baseado nisso. E depois, qual é a explicação do Bhagavatam em cada sutra? Tá? Como eles são utilizados, além das regras de semântica, tá? Da gramática sânscrita, Vyakarana, os princípios dialéticos do Nyaya, tá? E do Mimamsa Shastras, das escrituras do Mimamsa e do Nyaya, que utilizam 5 estágios de tratamento de um tema em questão. É assim que é tratado cada adhikara, cada tema que são explicados por aforismos, ele é apresentado dessa forma. Primeiro, nós temos o Vishaya, que é o assunto, a afirmação, é a tese. A definição é essa. Por exemplo, se descreve que a verdade absoluta é definir a Tato Brahma. Agora, na vida humana, deve-se indagar sobre a verdade absoluta. Então, essa seria a tese. Aí vem o Purva Paksh, vem a dúvida, Sanshaya. Mas existe algum tempo, isso é questionável, porque tem alguns lugares das escrituras que diz que não precisa ficar filosofando, basta você fazer o karma, fazer atividade, fazer rituais que você se liberta. Surge essa dúvida. E aí, baseado nessa dúvida, se cria um purva paksha, objeção, uma antítese. Tá? A dúvida faz com que aquela tese tenha cria-se uma coisa que nega aquela tese, uma contestação da afirmação inicial. E aí, o autor ele apresenta uma conclusão. Está vendo? Processo dialético. Tese, a dúvida gera uma antítese, e aí é feita uma síntese, uma conclusão siddhanta, conclusão harmoniosa, ou síntese, que é a conclusão, e, por fim, ela tem que ser sustentada e apoiada por texto das escrituras, dos shrutis ou alguns smritis, para provar que aquela conclusão é essa. E, por fim, porque essas citações, esses trechos, vão dar consistência ou relevância à conclusão. Não é apenas uma conclusão filosófica. Ela é uma conclusão filosófica, é uma síntese racional, porque o Nyaya traz com lógica, mas ela tem que ter consistência, ela tem que se basear na revelação, tá? Citando as escrituras. Então, Shangati. Nenhum assunto pode ser acreditado a menos que passe por esses 5 procedimentos lógicos ou racionais. Então, é isso que é o processo que os os comentadores, os comentários dos acharyas fazem discutindo. Cada um deles organiza de forma diferente isso daqui dentro dos adhikaras, tá? Por isso que dá alguma diferença entre eles. Então, porque os diferentes comentadores organizam e tratam as questões de diferentes formas, as sessões, o adhikara não são aceitas da mesma forma por cada comentador. O número de adhikara, bem como os sutras que os compõem, variam de acharya para acharya. Inclusive, alguns comentadores dividem o sutra em vários, o juntam no só. Então, o sutra pode ser considerado por determinado comentador como uma objeção, e por outro como uma conclusão, ou siddhanta. Então, há diferentes formas de se organizar o sutra nos adhikaras. Então, Ramanuja e Shankara aceitam que alguns sutras podem ser afirmações, purva paksha, e outras afirmações siddhanta. Então, mas Madhava considera que os sutras somente podem ser considerados siddhanta, conclusão, nunca dúvida. Tá? A dúvida é gerada no questionamento mais siddhanta. Então, eu estou dando uma ideia geral do nosso estudo, tá? E nós vamos lidar sobre isso. O esquema dos capítulos, Pada, aqui, tá? São coisas técnicas, né? E aqui eu fiz um pequeno resuminho na apostila do que, segundo Baladeva, né? O que trata cada capítulo. Olha lá, o capítulo 1 é o capítulo da correlação. Ele tem 4 pados. O primeiro pado trata sobre isso. E cada adhikara trata sobre vários assuntos. Então, com isso, nós temos uma visão bem panorâmica de todo o Vedanta Sutra que nós vamos estudar. A BBT, a editora, na verdade, como chama? Religare, que é a editora,
que publicou esse livro, esse aqui é o primeiro volume, são 2 volumes, tá? O outro aí está saindo, já tá na gráfica, já está quase saindo para vocês poderem complementar. Aqui nós vamos estudar os 2 primeiros capítulos. O segundo capítulo vai vir na outra obra, vai demorar para chegarmos lá, então por isso não vai fazer falta, só temos esses 2 capítulos. Então, mas aqui dá uma visão, entende, de todos os temas. Vocês podem ter uma visão muito ampla, todo tema que é tratado pelos comentadores, pelos comentários do Vedanta Sutra. Tá? Uma coisa é tratar os sutras como compondo os adhikaras, e a outra é interpretar cada sutra com base no Shastra, no caso Srimad Bhagavatam. O capítulo 3, o caminho, o meio, por exemplo, o capítulo 1, o primeiro capítulo e o segundo capítulo trata sobre a natureza do Brahman, definindo o que é o Brahman. Mas já no capítulo 3 fala sobre sadhana, o meio de alcançar o Brahman, e no capítulo 4 fala sobre a natureza da meta última que acontece. Então, com isso, nós temos aqui, tá? Então, esses adhikaras, tá? Aí são um resumo bem expandido sobre uma visão panorâmica. Então, no capítulo 4 da minha apostila, não vamos falar sobre isso aqui agora, mostra como que o Vedanta contesta outros sistemas filosóficos como o Nyaya, o que ele aceita ou não aceita no Nyaya, o que ele aceita, o que ele não aceita, o que ele tem objeção contra o Vaisheshika, que é a atomística, quais objeções que ele tem contra o Sankhya, tá? O mesmo sistema de yoga de Patanjali. Aí, para nós podermos ver para entender realmente o que é o Vedanta, como que ele se define, baseado nessas outras escolas de pensamento. E, por fim, os argumentos, que é a parte mais rica, que ele contesta do Karma Mimamsa, de Jaimini. Então, essa é a principal. O Vedanta trata também sobre derrotar algumas escolas muito arquetípicas, algumas que lembram bem o budismo, alguns outros sistemas ateístas. Então, o Vedanta Sutra refuta outros equívocos, tá? Mas, como é muito técnico, eu não vou colocar muito aqui, tá? Então, aqui tem o capítulo 5 da Nova Apostila, ele trata sobre a diferença das 2 diferentes interpretações do Vedanta, a Dhyana e a Bhakti, tá? Diferencia essas 2 principais linhas de interpretação do Vedanta, tá? Então, aí, no fim, nós temos, nessa apostila introdutória do nosso curso, vocês podem ter uma boa leitura para vocês estarem preparados. Aqui, o apêndice, um gostinho de como vai ser o nosso estudo. O nosso estudo vai ser assim. Vou começar o primeiro capítulo, o primeiro pada, aí o primeiro adhikara. Né? Então, aí vou aplicar o processo de Vishaya, Sanshaya, Purvapaksha. Tá? E aí tem o texto, e aí nós vamos ler o comentário de Baladeva sobre cada sutra. E depois que vemos o comentário de Baladeva, aí nós vamos ler quais por exemplo, o primeiro aforismo, Atato Brahma de Gassa. Portanto, agora devemos negar sobre Brahman. Então, depois de nós estudarmos no livro, por isso que o livro é importante. Quem não comprou o livro ainda, quem não recebeu o livro, não precisa entrar em pânico. Eu tenho ele PDF, eu não vou dar para vocês, porque a editora só me emprestou para poder colocar na tela, para nós termos a aula. Quem não tiver com o livro, vai dar para seguir na tela, entendeu? Agora, quem quiser ter o texto, vai ter que comprar o livro para conhecer os comentários do Vedanta Análise. O comentário de Vedanta é baseado nos Upanishads. E aqui, essa apostila, ela já não dá essa segunda parte do nosso curso. Quais os versos do Srimad Bhagavatam que interpreta cada um dos adhikaras. Então, isso é o tema que nós vamos desenvolver no nosso curso. Tá? Podemos correr ou podemos analisar, e vamos abrir também por isso que eu fiz esse curso na plataforma Zoom, para que possa haver uma participação de vocês também nessa discussão e assim nós podemos enriquecer uns aos outros. Tá? Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Graças, Prabhu. Obrigado.
Ah, Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando las conversaciones con Prakasananda Saraswati, él no habla del Vedanta, nada. não. Él, Fala. Sim. Primeiro de tudo, temos que entender que escrituras. Esse é o grande problema que os acadêmicos têm sobre o conhecimento védico. Ah, não, o Bhagavad Gita tem 5.000 anos, o Bhagavatam ficam naquelas especulações reducionistas, mas nós vamos entender que o conhecimento de um Bhagavad Gita, do Vedanta, do Bhagavatam, são conhecimentos arquetípicos perenes, que sempre existiram na mentalidade de Deus, e elas se manifestam em diferentes momentos históricos. Então, a filosofia do Vedanta existe nas páginas do Srimad Bhagavatam. Você vai encontrar elementos do Vedanta mesmo na Bhagavad Gita. Então, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele falou com os filósofos vedantistas em Varanasi, em Benares, né? O que aconteceu? Chaitanya Mahaprabhu estava divulgando o movimento da consciência de Krishna, e aquilo estava como uma inundação. Toda a Índia, todo mundo estava aceitando o processo de Harinama, Sankirtan, o processo de cantar o nome de Deus para alcançar a autorrealização. Mas tinha pessoas que fugiram dessa inundação. Quem eram? Os Mayavadis. Não só os Mayavadis, os acadêmicos da época, que eram os Mayavadis, que criticavam Chaitanya e falaram: que é isso? Você é um sannyasi, você tinha que estar estudando o Vedanta, está aí como sentimentalista, cantando e dançando. Aí Chaitanya Mahaprabhu, ele, com essas pessoas que eram refratárias ao conhecimento que ele estava dando, ele usou um recurso diferente: humildade. Tá? Ele se humildou. E quando você é humilde, não há conflito. E, portanto, ele humildemente, ele sentou ali e ouviu, não só em Varanasi com Prakashananda Saraswati, ele também fez uma coisa muito similar com Sarvabhauma Bhattacharya em Puri, que também era outro grande vedantista. Sarvabhauma Bhattacharya, historicamente, é um dos maiores mestres do sistema do Navanyaya. Ele é um grande lógico. Na história mesmo fala que Sarvabhauma Bhattacharya não é apenas um devoto de Chaitanya. Ele é, na história do pensamento indiano, do Nyaya, da lógica indiana, ele é um dos grandes os grandes sistematizadores dessa técnica de Navanyaya, que é uma lógica que é bem atual hoje em dia, né? E ele humildemente ouviu, e eles falaram toda a filosofia de Shankara, todo o Advaita Vedanta, só isso. Dias e ali, horas e dias, ele ouviu, não falou nada. Eles falarem. E, pela sua atitude humilde, ele fez com que esses eruditos, arrogantes, pelo seu conhecimento, se tornassem humildes também, porque a humildade atrai humildade. A arrogância traz arrogância. Se ele contestasse eles, ia ser um bate-boca, não, ali que não ia dar em nada, ninguém ia ouvir ninguém. Aí eles fizeram um serviço, levantaram eles num lugar inferior, colocaram num lugar. Então, aí eles ganharam mérito e puderam, assim, ser iluminados pela Shakti de Chaitanya Mahaprabhu, e aí eles se abriram. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou sobre o Vedanta, a visão. E ele falou: meu mestre espiritual disse que eu não tenho que estudar o Vedanta, eu sou um tolo, eu tenho que simplesmente cantar e tudo vai ser revelado. Ele falou isso e todo mundo ficou tranquilo, então eles se desarmaram. E aí, quando o Chaitanya começou a fazer, ele mostrou que, falou: o que vocês falam, para mim é muito confuso, para mim, o que está bem claro. Aí ele explicou a visão clara. E o que acontece é que esses vedantistas, eles têm um processo de interpretação direta, indireta, muito confusa, para você
logicamente fica tudo perfeito. O Chaitanya Mahaprabhu falou, isso tudo não está claro para mim. Aí, quando ele mostrou a realidade, aí todos eles se converteram e se tornaram seus seguidores. Todos eles se tornaram discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ali, você vai encontrar isso descrito no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, que é a biografia autorizada de Chaitanya. Ali descreve essa discussão que ele teve com Prakashananda Saraswati e com Sarvabhauma Bhattacharya sobre o conhecimento do Vedanta. Você vai encontrar aqui. E este mesmo conhecimento foi desenvolvido pelos Goswami, pelo Jiva Goswami no Satsandarbha. Tá? Então, o conhecimento do Vedanta ele é uma conclusão que existe na mente de Deus. E, portanto, Vyasadeva, quando ele escreveu o Vedanta Sutra de uma forma hermenêutica, em aforismos. Mas esse aforismo não dá para ser entendido, ele tem que ser explicado. Então, você pode explicar ele baseado em ideologias. Shankara explica os aforismos, a essência dos Vedas, baseado na sua ideologia chamada Advaita. É uma ideologia. É uma conclusão filosófica que ele teve e, portanto, baseado nisso, ele tenta explicar tudo. Enquanto Chaitanya deixou bem claro que as escrituras védicas têm que ser aceitas literalmente como ela é, baseado na visão mística. Achintya Veda Abeda. Sim, significa. Achintya é inconcebível. Mahabharata fala, não tente usar a razão para compreender coisas inconcebíveis. A descrição da natureza espiritual, ela não pode ser processada pela nossa mente, por isso que é inconcebível. E, portanto, você vai encontrar paradoxo. A verdade é dual e não dual ao mesmo tempo. A mente nossa não processa isso. Então, Chaitanya diz que a conciliação da filosofia do Vedanta, apresentada por Chaitanya, ela é mística. Filosófica, sim, mas não é uma filosofia humana. Você usa uma supralógica, aquela lógica que concilia as contradições, não elimina as contradições. A diferença é que Shankara, com sua filosofia, ele elimina as contradições. Chaitanya, Vaishnava, eles conciliam as contradições. São duas coisas bem diferentes, tá? Certo? Deu para responder essa pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Haribol. Alguém mais quer ter alguma dúvida sobre a questão do curso, que possa enriquecê-los? Tá? Então, façam propaganda do curso para que mais pessoas venham, porque essas pessoas podem vir no curso, mesmo que percam uma aula, as aulas estão gravadas em vídeos e vão estar postadas na comunidade, mesmo quem entrar depois pode assistir às aulas passadas. Tá? Então, o meu interesse é que vocês possam conhecer esse conhecimento importante. Então, vocês vão ter o vídeo dessa aula para quem quiser recapitular, tá claro? Tá bom? Então, obrigado pela atenção. Espero que fiquem satisfeitos com o curso e continuem até o fim. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, Hare Krishna, e parabéns. Hare Krishna, feliz aniversário, Prabhu. Obrigado. Hare Krishna, Prabhu. Parabéns aí. Feliz aniversário, Haribol. Vocês são meu presente. Sabia? Eu poder começar esse curso no meu aniversário com todos vocês, com esse entusiasmo de aprender, é o meu verdadeiro presente. Esse é o meu melhor presente de aniversário que eu tive, essa turma maravilhosa aqui, que quer estudar essa filosofia. Tá? Muito obrigado. Haribol. Haribol. Boa noite. Hare Krishna, professor. Hare Tudo de Krishna. bom. Hare Krishna.